Questões de concurso público aplicadas em concursos públicos sobre o tema de receita pública. Então, esse tema receita pública, geralmente ele é aplicado em concursos de contabilidade pública. E nós temos a primeira questão. O balancete de verificação de um determinado ente público mostrou os seguintes saldos de receitas em reais. Então, nós temos aí um balancete de verificação, onde nós temos a receita tributária, a alienação de bens, receita de contribuições, operações de crédito, receitas de serviços, amortização de empréstimos. E de acordo com as informações, o saldo das receitas correntes é de. Então, pessoal, são correntes as receitas tributárias de contribuições e de serviços. Então, nós temos as receitas de serviços e as receitas de contribuições, ou seja, 400 mil é uma receita corrente e 300 mil também uma receita corrente. Então, para resolver essa questão, vocês teriam que saber a classificação entre receita, do que seria receita corrente e receita de capital. Então, nós temos, portanto, 500 mil mais 400 mil, ou seja, pegamos a receita tributária mais as receitas de contribuições e de serviços. Então, 500 mil mais 400 mil mais 300 mil. Ou seja, nós temos 1 milhão e 200 mil. As demais receitas são de capital. Então, de novo, receita tributária, receita de contribuições e receita de serviços são receitas correntes. Somando as três, nós temos 1 milhão e 200 mil. Fica uma dica aqui, não podemos confundir amortização da dívida, que é uma despesa de capital. Então, a amortização da dívida é uma despesa de capital, com a amortização de empréstimos, que é uma receita de capital. Então, neste caso aqui, nós temos uma receita de capital. Então, fica apenas essa dica para não confundir a amortização de empréstimo com a amortização da dívida. Então, a alternativa correta da questão seria a letra C, 1 milhão e 200 mil. Outra questão, no âmbito do setor público, sob o aspecto orçamentário, as multas de trânsito arrecadadas durante o exercício são classificadas na origem de receita. Então, como é que seria classificado as multas de trânsito? Bom, pessoal, nós temos dentro do Manual Técnico de Orçamento de 2014, nós classificamos como outras receitas correntes. Constitui-se pelas receitas cujas características não permitam o enquadramento das demais classificações da receita corrente, tais como multa, juros de mora, indenizações, restituições, receitas da dívida ativa, entre outras. Então, nós temos como multa as chamadas outras receitas correntes. Portanto, a alternativa correta é a letra E. A multa é considerada, dentro do âmbito do setor público, outras receitas correntes. Mais uma questão. Um contribuinte pagou no banco o IPTU devido. Esta situação correspondente ao estágio da receita denominado. Então, o contribuinte pagou no banco o IPTU. E aí, a situação corresponde a qual estágio da receita? Bom, pessoal, nós temos os estágios das receitas e um dos estágios é a chamada arrecadação. É o momento em que o contribuinte efetua o pagamento, entrega o recurso financeiro ao agente arrecadador, que normalmente são os bancos. Após, temos o recolhimento, momento em que o agente arrecadador transfere o recurso à conta única do ente público. Portanto, pessoal, neste momento nós estamos tratando da arrecadação, letra B de bola. Mais uma questão. Considerando a competência dos entes federados para instituir impostos, responda às questões que seguem. Então, nós temos exportação, operações relativas à circulação de mercadorias, o ICMS, temos o IPTU, o IPVA, o ISS. E aí, no final, fala o seguinte: o total da receita tributária arrecadada, cuja competência é dos municípios. Então, quais são os impostos que o município é competente para arrecadar?
Bom, pessoal, a questão é bem simples. Segundo a Constituição de 88, o artigo 156 fala o seguinte: compete aos municípios instituírem impostos sobre propriedade predial e territorial urbana, transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis, por natureza ou acessão física. E nós temos também o item 3, que são serviços de qualquer natureza, o chamado ISS. Então, pessoal, nós temos na questão como receita tributária de competência do município os seguintes itens: propriedade predial e territorial urbana, o chamado IPTU, ou seja, R$ 100. Os serviços de qualquer natureza, o ISS, R$ 150. E a transmissão intervivos, que tem aí na questão um valor de R$ 50. Somando os três itens, pessoal, nós temos o valor de R$ 300. Então, a alternativa correta para a questão é a letra D de dado, R$ 300.